Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 24. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 24. Todos já encontraram? Acompanhe comigo. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Aleluia! Louvado seja Deus! Os israelitas estavam diante de uma batalha, frente a frente com o seu rival, o seu inimigo, os seus inimigos, melhor dizendo, que eram os filisteus. E do nada aparece um homem de uma estatura muito grande, e os israelitas temeram quando viram aquele homem. Não eram para eles terem temido, porque se eles foram para uma batalha, eles tinham mais era que lutarem. Mas acontece que muitas vezes, quando surge a luta, aí vem o medo, toma conta do coração do ser humano, e o ser humano acha impossível vencer aquela luta, aquela batalha. Todos temeram. E de repente, Jessé pega Davi, que vai até os seus irmãos, para saber como é que eles estavam, se estavam bem, se estavam precisando de alguma coisa. Davi, quando foi até lá, Davi já tinha sido ungido rei. O Espírito do Senhor já se apoderara de Davi. Davi, um jovem pastor de ovelhas, que já tinha enfrentado um leão e um urso e vencido todos eles. E Davi, quando chega até ao vale, Davi se depara com aquela coisa ali e fica olhando e conversando com os irmãos se chatearam com ele, porque você veio aqui, veio só para olhar para nós. Mas Davi, quando viu que o gigante estava afrontando, aí Davi disse: eu não posso deixar esse gigante prevalecer contra nós. Tenho que fazer algo. E a confiança de Davi não estava
nós passamos a confiar no Senhor e não é nós que iremos lutar com o gigante, é Deus quem lutará por nós, é Deus que estará à frente da batalha. Eu sei que o medo surge porque nós somos seres humanos, e por sermos seres humanos, quando nós vamos ao médico, que o médico diagnostica algo dentro do nosso corpo e diz: você vai ter que passar por uma cirurgia. Às vezes é uma cirurgia que precisa de tempo para a pessoa fazer, mas há cirurgias que tem que ser imediatamente, tem urgência. E o medo surge na pessoa, mesmo que seja uma simples cirurgia, que seja na pele, como um simples caroço, um sinal, a pessoa tem porque é carne, é ser humano, é natural o medo acontecer. Mas quando confiamos em Deus, quando nós entregamos as nossas lutas nas mãos do Senhor, não há gigante que venha prevalecer diante de nós, porque Deus está conosco. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Acompanhe comigo no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Davi fez a pergunta: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Aleluia. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-na a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas, ou melhor, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia.
Da mesma forma, esse gigante, ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E aqui existem milhares de homens que estão com medo de um só homem. Isso é vergonhoso. Aí Davi diz: o teu servo Saul irá lutar por ele. Saul, mas você é muito jovem, você é magrinho. Mas Davi já tinha a unção de Deus no coração dele, já tinha o poder de Deus no coração dele, na vida dele. Pudesse surgir o gigante que surgisse, que Davi venceria. E assim tem que ser eu e você, quando o gigante se aproximar para te afrontar, confie no Senhor. 3 princípios que você precisa usar: a sua fé, a sua coragem e a sua confiança no Deus vivo, para você vencer todos os gigantes que vierem contra você. De repente o teu gigante é um câncer que surgiu, o médico disse: você só tem uma semana de vida. Mas Jesus diz: tudo que pedires crendo em mim, eu vos farei. E se você crer que Jesus pode mudar a tua situação, pode arrancar esse câncer sem deixar lesões, você não tem que duvidar, tem que confiar no poder de Deus. E de repente o médico vai olhar para você, quando você se apresentar a ele no dia marcado, ele fazer os exames pré-operatórios, ele olhar para você e vai perguntar para você o que foi que houve, o que foi que aconteceu, o que foi que fez, que você fez, melhor dizendo, para que o câncer não esteja mais na sua vida. E você vai dizer: doutor, eu confio no Deus vivo, eu confio no médico dos médicos. E ele vai dizer assim: eu sou ateu, mas se o seu milagre tem que ser espalhado pelo mundo afora, eu assino embaixo, porque o seu Deus é poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. De repente o teu gigante é o teu esposo, a tua esposa, que quer te deixar, quer separar de você, abandonar a família. Mas você tem que pensar como um homem e uma mulher de Deus e buscar a reconstrução do teu casamento, do teu lar, da tua família, tão somente no Deus que tudo pode. De repente o gigante é a tua vida financeira que não vai bem, você está sem trabalho, você está prestes a desistir da tua vida, e o diabo está torcendo para você dar cabo da tua vida. Mas lembre-se de que Deus, Ele é o Deus do impossível, que Ele pode mudar de uma hora para outra a tua situação financeira, e você será um vencedor em nome de Jesus Cristo. Davi, ele não temeu o gigante, ele foi para cima do gigante. Aleluia, e é assim que nós devemos fazermos. Aleluia. Verso 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Diga para o irmão que está do teu lado: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Saul vestiu a Davi
da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia ousado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Aleluia. Davi, ele foi cingido de armadura, de capacete, de espada, mas ele não quis usar nada disso, porque a arma que ele usou foi a arma da fé, a arma do poder de Deus. Não precisou de arma nenhuma, de arma letal, nada. Usou a sua fé, a sua coragem, a sua confiança. Use você também a sua fé, a sua coragem e a sua confiança no Senhor. Aleluia. Verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia, glória a Deus. A espada do Senhor é esta, é a sua palavra, que você pode vencer todo gigante. Não tenha medo. Davi não teve medo. Davi disse: tu vens a mim com espada, com paus, mas eu vou aqui em nome do Senhor dos exércitos. Que confiança tremenda essa de Davi. Isso nós devemos aprender com Davi, a confiarmos tão somente em nome do Senhor. E diante do filisteu, do gigante Golias, Davi pôs a pedra, uma das pedras, pôs na sua funda, e ali Davi começou a rodar aquela funda, aquela tiradeira, aquela baleadeira, como nós conhecemos, e no momento certo, aí Davi lançou aquela pedra e foi diretamente na
filisteu, aonde não tinha nada para o proteger, e o filisteu veio ao solo. Davi não tinha nenhuma espada no momento. Davi pegou a espada do próprio gigante, cortou-lhe a cabeça, levou a cabeça até Saul, para provar que Deus não era mais com Saul, porque Saul havia pecado, mas Deus era com Davi, e Deus é com você também. Então somente creia, não tema diante do gigante. O gigante ele vem para te afrontar, mas você vence ele com os joelhos no chão, com jejum e oração. Ele não tem como resistir, e você sai da guerra um vencedor, porque é Deus quem luta por você. Amém?